Que a paz de Jesus nos envolva a todos. E que bom que nós estamos aqui para falar a respeito desta célula máter da sociedade, que é a família. Esse colo acolhedor de todos nós, porque todos nós precisamos de um lar, de um pai, de uma mãe que se disponha a nos trazer à vida física. A família é tão importante para nós que mesmo que alguém diga que ela está em falência, que ela já não existe mais, a gente sabe que mesmo durante todas as nossas vivências, ela teve momentos diferentes, formas diferentes de ser. Ela foi mudando, ela foi se moldando às transformações da vida. E atualmente nós temos uma mudança muito grande na família. Ela às vezes começa em qualquer de repente, para depois, mais tarde, mais amadurecidos, começar de uma forma, talvez, numa separação, dando ali início a outras famílias, e esta família fica maior, fica mais expandida, mas com a mesma finalidade, que é a educação das criaturas humanas. Então nós sabemos que Deus utiliza desta ferramenta para trazer ao mundo a criatura humana, o espírito em evolução. Por isso, é da natureza a reprodução dos seres vivos? Pergunta 686 do Livro dos Espíritos. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E na pergunta 689 diz assim: que se deve pensar do uso cujos efeitos consistem em obstar, isto é, causar embaraço, impedir, a reprodução para a satisfação da sensualidade. Isto prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então, muitas vezes, para a satisfação dos desejos sexuais, muitas vezes nós impedimos a formação de um corpo que precisou de um homem e de uma mulher para se formar. Então, muitas vezes nós temos os números absurdos do aborto, da forma mais vil de se tirar do ventre a criatura humana. Mas se Deus permite, Ele sabe que perante a vida nós somos os responsáveis diretos por tudo aquilo que nós exercitamos no nosso livre-arbítrio. Todas aquelas criaturas que nós impedimos, de uma forma ou de outra, de se aproximarem de nós, elas chegarão, como diz o Chico, tudo que é nosso arrumará um jeito de chegar até nós. Mesmo que a gente use dos artifícios e das artimanhas que a vida nos oferece, nenhum de nós ficará ileso daquilo que plantou em um determinado momento da sua existência. Porque diante da vida, nós somos co-criadores junto ao nosso Pai. Ele espera muito de nós, embora nós damos muito pouco a Ele daquilo que nós temos em potencialidade. Nós devemos fazer o uso da nossa vida na preservação de outras vidas, sermos abnegados junto a Deus. Quando nós formamos uma família, precisaríamos ter uma estrutura, fazer com uma elaboração desta família. E nem sempre isso acontece.
não somos ainda maduros o suficientes para pensarmos nas consequências de tudo aquilo que nós vamos realizar na nossa jornada. E dificilmente nós temos a consciência do dever que nos cabe perante os filhos que trazemos ao mundo. A programação para o casamento, para o relacionamento a dois, deveria ter um cuidado muito maior da nossa parte. Somos ainda muito inconsequentes com relação a isso. Se não der certo eu separo. Se não der certo a gente faz de outro jeito. Mas se nós precisamos uns dos outros, nos relacionamentos íntimos, isto é muito mais preocupante ou muito mais eloquente do que a gente possa imaginar. Nós temos que pensar que quando trazemos um filho ao mundo, é alguém que está sobre a nossa responsabilidade. Deus confiou isso para nós. E Ele vai nos questionar quando chegarmos até Ele, não daquilo que nós damos em excesso de coisas materiais, mas o que nós fizemos do filho que Ele nos deu sob a nossa guarda. E se formos bons pais, bons educadores, provavelmente a nossa resposta não terá embaraço nenhum. Mas se não fizermos a nossa parte, como olharemos para a face dos nossos benfeitores? Talvez com muita vergonha. Porque muitas vezes nós como filhos, os pais nos aceitaram, mas nós como os filhos nos queixamos. Achamos que eles não nos deram tudo, não fizeram tudo que podiam. E nós como pais, como iremos agir? Temos que ter em mente que os nossos pais nos deram tudo o que eles podiam nos dar. E aquilo que eles não nos deram, nós temos que buscar. Porque quando nós formos pais e mães, os nossos filhos também nos questionarão. Eles também acharão que a gente não deu tudo, que a gente não fez tudo. Vão se queixar também como nós fizemos. Esquecendo que todos nós, independente da postura em que nós estamos, somos todos aprendizes. E que por pior que tenha sido a nossa formação, eles nos deram o melhor que eles podiam. E nós estamos recebendo aquilo que nós precisávamos. Então, parar um pouquinho e pensar. Por que a minha família é assim? Por que a família do outro é daquele jeito? Por que a outra é daquela forma? Vou pensar na minha. A minha família é desestruturada, não tem amor, não tem carinho, não tem bens materiais. Aquela outra lá tem casas, tem isso, tem aquilo, tem conforto, tem instrução, tem tudo. Eu acho que Deus nos colocou na casa errada. Tem muita gente que diz assim. Acho que eu nasci na casa errada, a cegonha me colocou na casa errada. Não, nós estamos no lugar certo. Se a nossa família não tem a estrutura que nós almejamos, nós precisamos perceber qual é o ponto de apoio que nós somos desta família. Se não fomos colocados aí para sermos nós aqueles que vão melhorar o ambiente daquele núcleo familiar. Porque ele não se reuniu por acaso. Ele foi estruturado ainda no mundo espiritual. Quando nós juntos com os nossos benfeitores fomos elaborando um projeto de vida para que a gente pudesse trazer para perto de nós alguns espíritos que nós estávamos comprometidos e que chegam perto de nós para que a gente se reajuste,
para que a gente se ajude a crescer. Porque como cadinho redentor das almas endividadas, o núcleo familiar aproxima aquelas criaturas que estão endividadas entre elas. E o Chico falou, vou repetir, que tudo o que é nosso vai ter uma forma de chegar até nós. Não importa o tempo e nem quanto demore. E isso é fundamental porque todo aquele que chega, muitas vezes que foi renegado por nós, que foi deixado para trás, ele pode chegar perturbando a nossa paz, se nós não o acolhemos junto de nós. Outro pode nos roubar os pertences e o sossego. O ser que te sobrecarrega de dissabores, aquele que de fora desarmoniza a tua família, o vadio que te adentra ao lar, o viciado que corrompe a quem tu amas, o aliciador que chega de longe, infelicita a filha ou o filho que amamos. Todos estes seres estão vinculados a nós. Quiçá, se a gente os houvesse recebido como filhos, as circunstâncias e os empecilhos que estão agora nos trazendo esses dramas seriam muito menores. Tudo o que é nosso, chega até nós para que a gente modifique a trajetória. Muitas das criaturas que Deus coloca no nosso caminho realmente causam todos esses dissabores. E aqueles que estão próximos ajudam a desestruturar muitas vezes o que já está desestruturado. Mas precisamos nos mover de todos os esforços necessários para nos reeducarmos e nos reerguermos. Quando analisamos o comportamento daqueles que estão perto de nós, como espíritos mais amadurecidos, precisamos fazer o trabalho de renovação nosso, como criaturas em evolução, como alguém que Deus colocou nesse núcleo para servir de coluna de sustentação, perceber as necessidades daqueles que convivem conosco. Porque não adianta nós fugirmos desta realidade. Porque o trabalho que não fizermos hoje, dentro da família que fomos colocados, teremos cedo ou tarde que recomeçar. E se a gente faz esse trabalho agora, será mais fácil nas próximas jornadas. Teremos, quem sabe, uma harmonia melhor, um contexto familiar melhor. Aquele viciado dentro do nosso lar está nos pedindo socorro, embora demonstrando toda a rebeldia que traz. É um filho de Deus e que por algum motivo foi trazido a esse núcleo para ajudar todos a fazerem o trabalho renovador. A filha prostituída, o filho prostituído, a mãe problema, porque veja, muitas vezes não são os filhos, é a mãe ou é o pai. Quantas criaturas, ao fazerem um atendimento fraterno, nos falam da dificuldade de conviver com a mãe, com a dificuldade de conviver com o pai, ou porque a mãe é depressiva, ou porque ela é ausente, o pai porque é viciado. E aí a gente olha para aquela criaturinha e percebe as necessidades. Então a gente convida ela a uma renovação, estudar, conhecer o Evangelho de Jesus,
conhecer a doutrina espírita, para se munir de força e de coragem, para ser ela a coluna de sustentação daquele núcleo e auxiliar na medida do possível. Quantas histórias a gente tem de filhos que amparam os pais com dificuldades de se manter no equilíbrio. E quantos pais passam noites e noites em claro com um filho problemático, com alguém que não lhes reconhece o carinho, os esforços e o amor. Quantas vezes nós, como os filhos, não fomos ingratos a um pai que trabalhou noite e dia para nos dar o sustento, nos dar o estudo, nos dar as roupas, o calçado. E a gente dificilmente olha para o pai e para a mãe e diz: muito obrigada. Aquela mãe que se esforçou num tanque lavando roupas para poder ter um pouquinho mais para dar ao filho. Ou mesmo que é uma dona de casa esmerada e que quando a gente chega em casa e tem alguma coisa fora do lugar, a gente reclama. Olha, se todos nós fizéssemos a nossa parte, teríamos famílias muito mais equilibradas, muito mais harmoniosas. O filho reconheceria o amor dos pais. O pai reconheceria a docilidade do filho. Mas hoje em dia, a gente tem que ver também que temos muitas criaturas com avançada idade, sem ninguém do lado. Os filhos têm muita coisa para fazer. Não tem tempo para o pai idoso, para a mãe já mais velha. Muitas casas estão sendo abarroadas de pessoas idosas. Não que isso não seja algo útil, há momentos que há necessidade, mas não ir visitar, não ir levar o teu carinho de filho, de filha, de neto, de neta. Que tipo de criaturas nós somos? Isto é ingratidão. E nós precisamos mostrar esta gratidão, porque sem eles nós não estaríamos aqui. E quando falamos em filhos, geralmente não falamos no filho deficiente. E nós vamos falar hoje um pouquinho também, dentro do núcleo familiar, destes filhos que nos chegam através também desse trajeto espiritual, desse traçado espiritual. Lembrar que o filho deficiente que chega até nós, ele não vem por acaso. É um espírito necessitado que precisa do nosso amor. Porque ele é o filho marcado que resulta do teu corpo. A alma é alma vitimada pela tua alma. Não duvides. Então, o filho marcado que nasceu do teu corpo é uma alma vitimada por nós, de alguma forma. E que hoje ele chega, talvez, com alguma deficiência física, mental, justamente cobrando de nós mais amor, mais dedicação, mais carinho, mais doação. Porque talvez por nossa causa, ou pelo contexto em que ele foi trabalhado em momentos lá atrás, ele não teve a estrutura suficiente para se manter no equilíbrio. E muitas vezes, de forma agressiva, tirou a própria vida,
ou infelicitou muitas criaturas. E hoje ele chega desta maneira, destruindo as nossas expectativas de beleza, de semelhança, e chegando da forma que ele chega, para nos dizer aquilo que ele não conseguiu dizer de outra forma. E Deus permite para que nós também amaciemos a nossa personalidade agressiva, a nossa falta de sensibilidade, o nosso carinho. É um antigo companheiro vencido que suplica ajuda por ter desertado e que só agora nos alcança pela divina legislação. Ninguém foge daquilo que semeou. E eles chegam, tudo chega até nós quando nós precisamos do reajuste. Ele é a oportunidade que o triunfo, ele é a oportunidade que o tempo nos alcançando assim para a felicidade. É a reparação com relação a ele. Ele está chegando do jeito que tinha que chegar. E nós vamos nos desdobrar em amá-lo. Certa época da vida, as crianças que nasciam com deficiências nem sempre eram mostradas e nem eram apresentadas na sociedade. Quantas morriam bem pequenas ainda por falta de amor, por falta de carinho, porque eram muitas vezes fechadas em quartos, sem serem apresentadas às visitas e nem mesmo acalentadas. E se ouvia dizer com muita facilidade, quando nascia alguém assim, que não ia demorar muito tempo, ela iria morrer. Então não era para dar muita bola. Mas hoje, com uma consciência maior, o ser humano desenvolveu formas, maneiras de fazer com que essas criaturinhas possam ser reintegradas à sociedade de forma muito mais saudável. E hoje são, inclusive, exemplos para muitos de nós que com corpos perfeitos não conseguem fazer o que eles fazem. Nas Olimpíadas que a gente assiste das criaturas portadoras de deficiência, eles nadam de uma maneira espetacular. Se eu cair numa piscina, eu não levanto, podem procurar já a SAMU, porque eu vou pro cemitério, eu não sei nadar, eu não sei fazer o que eles fazem. E eles ganham medalhas. São criaturas que estão ali nos provando a capacidade que têm. E nós, muitas vezes, contudo, não podemos fazer o que eles fazem. Então, se chegou no teu lar alguém com estas características, ama. Mas também se está no teu lar o viciado, ama. Se está aquele problemático, ama. É o convite que todos nós temos para sermos os coparticipantes desse progresso, os auxiliares de Deus no progresso da evolução. E todos nós somos convidados diariamente a fazer este trabalho renovador. Começa na tua casa, no teu lar. Começa onde Deus te plantou e faz o teu melhor. Ampara, ama, serve, se abnegado. Não limita os teus esforços.
Porque a gente sabe que tudo que a gente deixa para trás nesta encarnação, nós teremos outras. E quem sabe a problemática seja ainda maior. Se o lar que você olha e sente que é harmonioso mais do que o teu é a tua meta, não inveja aquele lar. Trabalha nesse aqui, porque esse núcleo familiar te pertence todo o tempo da tua existência. É ali, nesse lugar, que Deus vai te colocar várias vezes para poder fazer o ajuste necessário. Aonde quer que você vá, leve consigo a certeza de que você está no lugar certo, na família certa, na sociedade certa, no país certo. E é ali, é aonde nós estamos, que nós iniciamos a nossa tarefa. Tem espíritos mais evoluídos que vêm para governar determinado sistema, estado, país. Outros vêm para trabalhar na comunidade, na família. E outros precisam desses braços para seguir em frente na sua jornada. Somos filhos do universo. Somos filhos do nosso Pai. Ele nos criou para que a pequena família, a pequena célula que nós construímos, que nós arrumamos, que nós educamos, possa fazer parte dessa grande família que nós somos. A grande família universal. Nós todos somos irmãos. Temos que ficar em núcleos separados para juntos aprendermos uns com os outros. Mas quando nós sairmos desta nossa trajetória, no mundo espiritual, existem famílias lá também, organizadas, nos esperando. São núcleos familiares, afins, que são nossos parceiros, porque eles nos ajudam enquanto encarnados e que esperam a gente terminar esta tarefa para voltar para casa. E ali então a gente vai, junto com esta família espiritual, colocar em ordem aquelas nossas atitudes, aquelas nossas caminhadas que a gente fez de bem ou de ruim, elas vão nos ajudar e continuamos juntos. Nos esperam, nós voltamos, alguns voltam e a gente fica, e nós vamos então fazendo esta troca. A nossa família verdadeira é a família espiritual que somos todos nós. Então, nesse final de tarde, nesse sábado, nesse final de semana, nós temos aqui muita coisa para refletir a respeito da família. Saibamos dar valor a esse núcleo em que pertencemos. Deus sabe o porquê que cada um de nós está interligado. Façamos o nosso melhor. Vamos fazer a nossa prece?